somente crer, tudo é possível, somente crer. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Aí você cantou, eu marquei um encontro com Deus. Então maior é o que está em vós. Mas para Ele estar em vós, não é apenas você dizer que Ele está em você. Você tem que ser batizado e selado pelo Espírito Santo. Só mesmo assim essa palavra surtirá efeito. Maior é o que está em vós, é porque você está selado com Ele. As pessoas pensam que é porque ela está ouvindo a palavra de Deus, está num determinado lugar, que aquele já está nela. Não, existe um processo do qual Jesus passou, e o Filho foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. E os outros filhos, eles têm que ser obedientes até a morte também. E morte de cruz, porque Jesus disse para você pegar a tua cruz e seguir Ele. Amém? Que Deus abençoe nossos irmãos conectados conosco nesse momento. Os irmãos da cidade de Itapuí, Francisco Morato. Que Deus venha abençoar cada um. Os irmãos aqui de Itatiba, que estão presentes, né? Que Deus possa, de uma certa forma, preencher o vazio no coração de cada um de vocês. Graças a Deus. Estamos vivendo num tempo, o irmão Brana disse que é a era mais enganosa que existe. É a era de Laodiceia. Então, às vezes, a pessoa está sendo enganada e pensando que está se alimentando da palavra de Deus. Esse é o pior engano. Esse é o pior engano. Porque você até então você crê que você está no lugar certo. Mas você só vai descobrir o lugar que você está se aquele que está em vós mostrar para você o lugar certo. Agora, se ele não está em vós, gente, esse está em vós é profundo demais. É estar selado com ele. É ele que está vivendo em você. Amém? Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia. Em 1 João, capítulo 4. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4.
Graças a Deus. Encontraram, né? Amém. 1 João capítulo 4, versículo 1. Está escrito: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Bondoso Deus e Pai Celestial, Senhor, esse espírito, ó Pai, já está no mundo, como já foi dito na Tua palavra, Senhor, onde João tem nos dito aqui, ó Pai. Então, Senhor, o anticristo já está no meio do povo há muito tempo. E os filhos do Senhor, eles precisam do Teu Espírito, ó Deus. Amém. Para poder discernir esses espíritos, ó Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo nesse momento, ó Pai. Que os filhos do Senhor possam ser selados com o Seu Espírito. Para que possam pôr à prova, ó Deus, aqueles que dizem ser filhos do Senhor. Aqueles que dizem ter o Espírito do Senhor. Pai Santo, abençoe meus irmãos que aqui estão. Abençoe os que estão acompanhando o culto via rádio. O Senhor tem a maneira correta de alimentar seus filhos, Senhor. Te agradeço, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Então João estava advertindo o povo para não crer em todo tipo de espírito. Então você vê que essa advertência ela vem lá de trás. E as pessoas elas gostam de ser enganadas. Né? Tem aquela frase, me engana que eu gosto. Elas gostam de ser enganadas. Por mais que você mostre o caminho certo, ela prefere pegar um atalho. E Deus não aceita atalho. Deus nunca aceitou um atalho. Então Jesus é o caminho de Deus. Ele disse, eu sou o caminho. Se Ele é o caminho, você tem que andar como Ele andou. Se você não andar como Ele andou, você está fora do caminho. Então João não estava advertindo qualquer pessoa. Ou vocês pensam que ele estava numa esquina falando para as pessoas. Não, tinha um povo separado já. Aí ele estava conversando com essas pessoas para elas não crerem. Ainda chamava as pessoas de amados. Amados, não creais a todo espírito. Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esses falsos profetas são falsos pastores, são falsos ministros. Então, quando fala falsos profetas, você conversa com denominacionais, eles já pensam no William Branham. Não, mas está falando deles. E esses falsos profetas não estão mais só nas denominações. Eles estão no evangelho chamado mensagem.
Você não tem que dar ouvido para falsos profetas. Mas como que você vai saber se você deve dar, se você está dando ouvido para uma pessoa da palavra de Deus, ou se você está dando ouvido para aquele que não é? O Espírito tem que estar em você. O Espírito tem que estar em vós. E como que você vai discernir isso, esses falsos aqui? Aí no versículo 2, aí eles nos diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Então agora ele está explicando para você como que você conhece o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o teu espírito que você é dele. Então, ele está explicando para a gente como que a gente vai descobrir isso. Aí ele disse, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Esses espíritos que creem que Jesus é seu próprio Pai, não é de Deus. Você escuta isso nas denominações ou vocês ouvem isso nas mensagens? Nos tabernáculos. Então, João está advertindo a igreja que esse espírito não é de Deus, porque eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Já falamos sobre isso, que existe uma diferença entre Jesus Cristo vir em carne e Jesus Cristo ser a carne. Vir em carne. Entende porque o William Branham ele tinha a doutrina correta? É por isso que ele diz que era Jesus em Jesus. Porque Jesus Cristo veio em carne. O Senhor Jesus Cristo veio em carne. O corpo era, o homem natural era Jesus? Era Jesus. E o homem espírito? O homem espírito era Jesus. Porque Jesus Cristo veio em carne. Amém. Então Jesus, ele só pode habitar em Jesus. Entende porque você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? É porque você está abrindo a porta para ele entrar. Amém. Você está abrindo a porta para ele entrar em você. Mas quando esses ensinadores, eles dizem que Jesus é seu próprio Pai, essa porta continua fechada. Repetindo o que João está dizendo aqui, ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E no versículo 3, no versículo seguinte, ele nos diz a diferença aqui. Ele diz, é todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Você sabe por que você sabe essa diferença hoje? É porque aquele Espírito que Jesus disse, que vos guiará em toda a verdade, está em vocês. Senão vocês seriam enganados da mesma forma que os outros estão. Então é muito fácil você ver as pessoas sendo enganadas. Agora, o que você precisa perceber agora, é por isso que o Espírito tem que estar em você. Você tem que perceber agora esse Espírito aonde está a doutrina. Porque vai estar pregando a mesma coisa. Você vai achar que vai estar levando você para o mesmo lugar. E esse é o espírito do dia. Existe o espírito no dia que você está vivendo. E você precisa entender essas coisas. Então quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Correto? Aí ele continua dizendo, mas este é o espírito do anticristo, porque não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual
já ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo. Então muitas pessoas estão esperando o anticristo se manifestar. O anticristo não é uma pessoa. O anticristo é um espírito. Espírito denominacional. O espírito que veio de Roma. Esse espírito da Trindade que pegou todas as igrejas. Se você não tem a doutrina correta, esse espírito já te ungiu de uma certa forma. Ele vai ungir você achando que Jesus é seu próprio Pai. A Bíblia está dizendo que aquele que pensa assim não é de Deus. Ah, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Esse espírito não é de Deus. Tem que ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse espírito não é de Deus. Esse espírito não é de Deus. Vocês observam que o espírito que veio de Roma, esse espírito tem ungido tantas pessoas hoje, que elas pensam porque elas creem que Deus enviou um profeta, ela está salva. Esse espírito pegou ela. Então você tem que tomar cuidado para esse espírito não te ungir na igreja. Versículo 4. Isso é para os eleitos. Está escrito: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Mas por que você venceu? Ele está dizendo porque você é de Deus. Filho de Deus não pode ser enganado por esses espíritos. Maior é o que está em vós. Você não pode ser ungido por esses espíritos. Mas que espírito que é esse? Esses espíritos de falsos profetas, que são pregadores. O espírito de Laodiceia não pode te pegar. Porque aqui onde nós estamos vendo no versículo 4, está dizendo, olha que bonito, filhinhos, você é filho. Sois de Deus, e já tendes vencido esses espíritos. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Entendeu agora? Porque maior é o que está, é aquele que você foi batizado. Maior é aquele que você foi selado do que o que está no mundo. O que está no mundo está mexendo com a cabeça de todas as pessoas. Pessoas que expulsam demônio, pessoas que curam enfermo, está sendo ungido com um espírito errado e não sabe. Porque esse espírito de Roma, ela pegou todas as pessoas. O espírito do anticristo pegou todos. Você tem que tomar cuidado para ele não te pegar. Amém, amados? Amém. Quem prega a palavra de Deus, às vezes é uma pessoa chata. Porque a gente quer o melhor de quem está congregando conosco. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Tito. Deixa aberta que depois a gente vai entrar nessa passagem. Amém. Acho que todos encontraram, né? Irmão Mário, lê pra gente? Tito, capítulo 3, versículo 10 e o 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o,
sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém? Amém. Eu vou ler para vocês na versão King James, na versão Rei Tiago, esse mesmo passagem que o Marinho acabou de ler. Está escrito: quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Você vê como que de uma versão para outra muda muito? Essa versão Rei Tiago, King James, ela é muito boa, ela esclarece muito para o cristão. Então aqueles que têm a Bíblia no celular, eu peço para que abaixe. É sempre bom você observar os dois lados das Escrituras, as duas versões. Então o que ele está dizendo para você aqui? Ele diz que existem pessoas que vão trazer separação na igreja. Ele está dizendo para você advertir essa pessoa uma vez, duas vezes, e depois, ele falou assim, depois você rejeita essa pessoa. Nós não fazemos isso. Você observa que isso está falando de pessoa que está dentro da igreja. Aí a pessoa, às vezes, ela congregou com você e não congrega mais. Aí ela vê alguma coisa errada onde ela está congregando, vai tentar trazer aquilo para você. Aí você está aprendendo aqui que você tem que advertir essa pessoa a primeira vez. Se ela continuar, adverte a segunda. Se ela não parar, você já não fala mais com ela. Aí você diz, eu vou virar a cara para um irmão, para um tio, para uma tia, pessoas próximas. Não, só não fala da mensagem. Tem muitas pessoas que eu não falo da mensagem. Eu posso conversar sobre qualquer coisa, mas eu não falo da mensagem. Eu já adverti aquela pessoa, ela não percebeu. Aí ele diz, tu sabes que tal pessoa está pervertida. Por que ela está pervertida? É porque ela recebeu um espírito de perversão. E aquele espírito, ela está querendo passar aquele espírito para você a partir do momento que você aceita aquilo. Vive na prática do pecado. A pessoa anda praticando o pecado todo momento. Porque somente aqueles que são nascidos de Deus que não pecam. Se você recebeu o novo nascimento, você está selado com o Espírito Santo, não existe pecado em você. Ai daquele para apontar o dedo e acusar você de alguma coisa, porque todos os seus pecados já foram perdoados, você não tem pecado mais. E quando alguém aponta o dedo para você e fala alguma coisa, aquele problema agora é dela. Aquilo bateu tipo espelho, bate e volta para a pessoa. Porque você está selado, você está blindado com a palavra. Você pode estar sozinho. Tem pessoa que você não pode deixar sozinha. Ela vai se prostituir, vai fazer tudo que é contrário à palavra de Deus. Estou usando o celular hoje aqui, sempre tenho usado para transmitir, para gravar os cultos. Mas a pessoa que não tem uma mente batizada com o Espírito Santo, ela vai usar isso aqui para se prostituir. Ela vai usar isso aqui para viver uma vida ímpia. Mas o cristão está selado com isso. Ele está fora disso. Vive na prática do pecado e por si mesma está.
Já está, né? Está condenada. A pessoa está condenada. Entende que você tem que evitar essas pessoas? Puxa, mas é uma pessoa tão bacana. Evite. Ah, eu não gosto de política. Mas se ela chegar na sua porta e falar de política, fala de política com ela. É melhor do que você lançar pérolas aos porcos. Muito melhor. Ah, mas ele gosta de futebol. Conversa de futebol com ele. Você pensa que eu nunca conversei de futebol no meu trabalho? Eu não fico com conversa com as pessoas sobre isso. Mas aí chega aquela pessoa, pergunta alguma coisa, eu respondo. Aí outro dia o rapaz veio conversar alguma coisa comigo, eu falei, não, eu não faço parte disso. Eu falei, eu só conversei com você, porque você veio procurando fulano e conversou comigo. Eu falei, mas eu não faço parte disso. Eu falei, então você tem que deixar central para a pessoa saber o homem que você é, o que nós somos. Então essas pessoas já estão condenadas. Mas o cristão ele pode conversar sobre qualquer coisa, mas ele não vive aquilo. Ele não vive aquilo. Não é isso que as escrituras dizem? Me fiz de tolo para conquistar o tolo. Muitas vezes você acha que você não está entendendo o que ele está falando. Mas você sabe o que a pessoa está falando. Mas você não vai jogar aquilo que Deus te deu para ela. Amém? Amém? Então existe um espírito nesse último dia que você está vivendo. Existe um espírito. E você precisa saber como se livrar dele. É isso que estamos aprendendo aqui. Esse espírito pega você na sua casa, pega você no trabalho, pega aonde quer que você esteja. É que nem aqueles dois moços, quando vieram conversar com o irmão Brana, o irmão Brana já advertiu eles. Ele falou assim, não, esse espírito você pegou no lugar no hotel que vocês dormiram. Vocês dormiram no hotel tal, vocês pegaram esse espírito lá. Então o espírito de Cristo tem que estar nos filhos dele hoje, para você discernir o que é certo e o que é errado. Amém? Para você discernir, não, para ele discernir através de você. Então você observa que aqui em João, né, onde nós tínhamos falado, aqueles amados, aqui já estou lendo na versão King James. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você tem que saber. Na mensagem de discernimento de espírito, o irmão Brana disse, agora, de fato temos, e acho que é uma coisa boa para nós, como ministros. Entende esses profetas que estavam sendo falados? Me lembrando, está melhorando o nosso entendimento. Para nós, como ministro, seguir agora. De fato, seguir agora, seguir em ordem de Deus. Que é para o discernimento de espírito e pôr a prova aos espíritos através do discernimento. Creio que esta é uma lição muito importante para a igreja hoje. É pôr a prova ao espírito de qualquer coisa. Discernimento de espírito, veja. Você tem que colocar a prova. Você tem que colocar a prova através do discernimento de espírito. Ele está dizendo que essas coisas têm que estar no pastor. Aí você julga um membro de igreja. Às vezes você está na doutrina correta. E tem uma pessoa que não está. O discernimento de espírito, para você saber, não é só sobre essas pessoas, é da onde ela está se alimentando também. Porque às vezes para ela aquilo que ela está se alimentando é a verdade. Porque esse espírito tem corrompido a pessoa e ela não percebeu. E o William Brandt está dizendo que você tem que pôr à prova ao espírito de qualquer coisa. Ter entendimento de que espírito é aquele.
Aí muitas vezes a pessoa ela se julga inteligente, fala assim, ah não, eu sei, que lá não tem nada a ver com Deus, não. Você está julgando pelo seu próprio espírito. Mas tem que ter o Espírito de Cristo em você. Amém? Mensagem presumindo. O Brana pregou no dia 10/6/1962. Ele disse, você não percebe o espírito do dia que está fazendo você fazer essas coisas. Você presume que está tudo bem, mas não está. Ele está dizendo que você não percebe o espírito do dia que está fazendo você praticar determinada coisa, porque você não percebe o espírito. Ele diz, você presume, você imagina, você acha que está tudo bem. Ele disse, mas não está, porque o espírito te enganou. O espírito fez você pensar que aquilo era verdade. Você pensa que Judas não foi enganado pelo espírito? Judas, ele achou que Jesus ele ia chegar, ele ia tomar o reino ali. Aí ele entregou Jesus para que Jesus pegasse e já tomasse posse logo. Não é como o Espírito apressou ele a fazer as coisas. O cristão espera em Deus. O cristão descansa em Deus. Mensagem, Senhor, queríamos ver a Jesus. Ele disse, você nunca deve olhar para as coisas natural. Veja, o espírito de qualquer coisa. Aí você olha para uma coisa achando que aquilo é natural, que aquilo é normal. Você tem que olhar o espírito que está naquilo. Ah, eu vou em tal lugar, não tem nada a ver. O cristão ele é livre para ir onde ele quiser. Mas o cristão, ele vai discernir o espírito que está naquele lugar. Então William Branham disse, quero olhar para uma cidade, veja o espírito dela. Você tem que observar, vontade de morar na cidade tal. Observa o espírito que está lá. As pessoas falam tão bem do Rio de Janeiro, observa o espírito. Você entra num ônibus ali, as pessoas estão de sunga dentro do ônibus. Está com traje de banho dentro do ônibus. Esse é o espírito daquele lugar. Ah, eu vou na praia. Tem tanto crente querendo ir para a praia. Tem crente que fala que vai no cinema porque o William Branham foi. Não, ele tinha um propósito para ter ido lá. Ele ia para o monte orar, você vai? Ah, não, para o monte não. Você entendeu a mentalidade? Então você tem que entender os espíritos. Ele diz, quero olhar para uma cidade, veja o espírito dela. Quero olhar para uma família, olhe para os espíritos da família. Então tem mais de um espírito numa família. Um toma um rumo para tal lugar. Você observa que numa família, às vezes tem 5, 6, 10 irmãos, cada um uma igreja. Não estou falando para que as pessoas venham congregar aqui. Só querendo que você entenda o espírito. Cada um que vai para uma igreja tem um espírito diferente. O Espírito de Deus vai te trazer para a igreja, vai te trazer para a palavra. É por isso que Davi disse, alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era a casa do Senhor, não era uma placa de igreja. Então você tem que saber onde é a casa do Senhor. Nesse momento que o culto está sendo realizado aqui, não é mais a casa da irmã Tiana, é a casa do Senhor. Você está na casa do Senhor. Então, muitas vezes, você estando na igreja, se você estiver em modéstia, se você estiver em respeito com a palavra de Deus, você recebe batismo do Espírito Santo. Você recebe cura. Não importa a enfermidade que você recebe cura. Mas só que você tem que desligar das outras coisas e prestar atenção só nos acontecimentos do Espírito. Então você olha para uma família e observa os espíritos. É espírito de rock and roll,
Não coloca um CD de hino. Não coloca nada. É futebol. É 24 horas no futebol. Tem algum problema assistindo? Eu, moderadamente, eu dizendo para vocês, não tem. Agora, você tem que observar até onde aquilo tira a sua vontade de ir na igreja. Você sentou no sofá da sua casa, está passando uma partida de futebol lá. Você está sentado ali. Agora, a partir do momento que aquilo começar a influenciar você, aí você tem que se afastar daquilo. Porque você tem controle sobre isso. Então, tudo isso que você vê são espíritos, carrapicho, são vícios que as pessoas vão pegando. Observe os espíritos da família. Olhe para um homem. Veja o espírito que está nele, que há nele. Você tem que observar. Muitas vezes você faz amizade com qualquer tipo de pessoa. Pessoas que trabalham comigo, não é que às vezes a gente é uma pessoa chata. Não frequenta a minha casa. Sabe por quê? Porque é amigo de trabalho. Aquela pessoa é seu colega de trabalho. Ah, eu vou comer uma pizza com fulano porque ela é amigo meu. Aí aquela pessoa está na sua casa amanhã. Não estou falando que você não deve fazer isso. Estou falando que você tem que observar os espíritos. A obrigação da igreja hoje, porque ela precisa se libertar. Uma igreja que não estiver liberta, não existe arrebatamento para ela. Porque existe algo prendendo ela. E o espírito de Satanás, ele é sensível. Você nem percebe. Você nem percebe. Veja, qualquer coisa que você olhar, tudo tem que ter um motivo e um objetivo. Tem que ter um motivo e objetivo naquilo que você está olhando. Então o cristão tem que ter uma mente fixa. Você não pode ficar compactuando de certas coisas. Dê limite para as pessoas. Observe que quando eles descobrem que você é crente, é aí que eles começam a fazer piadinha. Então se a pessoa faz certo tipo de brincadeira porque ela sabe a pessoa que você é, ela não merece o teu respeito. Você está discernindo os espíritos nesse momento. A obrigação do eleito é somente o eleito. Não estou falando da igreja, estou falando do eleito que vai no arrebatamento. É somente ele que vai conseguir discernir o espírito. Eu já falei para a pessoa dar mensagem, certas coisas. Ela falou assim, mas isso daí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver porque ela não tem o espírito de discernimento. O Lembrana diz que o espírito de discernimento foi dado nos pastores para eles discernir o certo de espírito que está na igreja. E muitas vezes você deixa a palavra no ar para que a pessoa possa captar aquilo. Então existem vários tipos de espírito. Existe o espírito do comunismo. O comunismo não é uma pessoa, é um espírito. O presidente da Rússia, ele foi reeleito. Ele disse que ia enviar um míssil na França. Aí o presidente do Brasil ligou para ele dando os parabéns. É o mesmo espírito. É o espírito do comunismo, ungindo essas pessoas. Então eles são contra tudo que não faz parte daquele espírito que eles têm. Então vocês observam que os espíritos têm pegado as pessoas de todas as maneiras. Ah, meu filho está na escola. Esse espírito pega ele lá. Vai comprar alguma coisa? Você não sabe a oferenda que foi feita aquilo. Faça uma oração quando você coloca aquele alimento na sua casa. Ah, mas eu oro quando eu vou almoçar. Não, você faz uma oração antes. Acabou de chegar com a compra do mercado, não guarda aquilo no seu armário. Você não sabe a oferenda que foi feita. Você não sabe as entidades que estão envolvidas nisso.
Então você faz uma consagração a Deus primeiro, para depois você guardar aquilo. Muitas vezes as pessoas têm que aprender com católico, com denominacional. Então o espírito do comunismo ele tem tomado conta de tudo. Ele tem ungido muitas pessoas. Na mensagem Perguntas e Respostas, o irmão Brana disse: o comunismo não é uma nação. A pessoa pensa que é a Rússia. Ele disse: o comunismo não é a Rússia. O comunismo é um espírito. A América está cansada disso. Está nas igrejas. Onde está o comunismo? Está nas pessoas. Está nos negócios. Está em todo lugar. O comunismo, o seu espírito está nas escolas, está nos lares, em toda parte. Então isso unge tudo. Porque Deus, o Espírito de Deus, ele faz várias coisas na igreja. Existe o dom de língua. Existe o dom de expulsar demônio. Existem vários tipos de dons. E o espírito do anticristo, ele tem vários tipos. Aí ele começa a ramificar no comunismo, na trindade, nos unicistas, na unicidade. E assim vai. Mas só que aí as escrituras, ela tem nos ensinado a observar essas coisas. A saber aonde está o Espírito de Cristo. Quando você recebe esse Espírito, você é livre. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Liberta você de quê? Desses tipos de espírito que aí está. Ah, nós estamos ouvindo a doutrina. Temos feito isso na igreja, de acordo com as escrituras. Eles pensam que está salvo. O Espírito pegou a pessoa. Se você está na doutrina, você não vai permitir certas coisas na igreja. Aí você vai permitir que outros irmãos façam também. Entende? Então, se você tem 2 filhos, você deixa um filho fazer determinada coisa, como que você vai chegar para o outro filho e vai falar assim: você não pode, fulano? Então você tem que estar centralizado. E Deus tem um relógio, como nós já falamos sobre isso. E quando você está no Espírito de Deus, você está no relógio de Deus, no tempo de Deus. Por mais que demore aquilo que você quer, você sabe que Deus está no controle daquilo. Ah, eu queria tanto alguma coisa. Primeiro, veja se você está encaixada no tempo de Deus. No relógio de Deus. É isso que o irmão Brana nos diz na mensagem: o evangelismo do tempo, do fim dos tempos. Ele disse: se as pessoas tão somente pudessem ver isto hoje, então elas saberiam o dia em que estamos vivendo. Eles veriam que a promessa de Deus para esse dia, eles veriam a promessa de Deus para esse dia. Deus disse que seria assim. Se ele disse que seria assim, descansa. Não há nada de errado. O grande relógio de Deus está marcando exatamente a hora certa. Gente, se ele está marcando exatamente a hora certa, ele tem a hora certa para te dar aquilo que você precisa. É nós que somos apressados. E mesmo de acordo com a ciência, faltam 3 minutos para meia-noite. Então, veja, o golpe pode vir a qualquer momento. Vai chegar o momento do arrebatamento.
O golpe pode vir a qualquer momento. Você só tem que estar no tempo de Deus. Mas quando você está no tempo dele, é porque você aceitou o Espírito dele. Você aceitou o Espírito dele, você está sendo conduzido por ele agora. A palavra diz que todo aquele que é de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é escutar, é entender. Eles entendem a palavra de Deus. Amém, amados? O mesmo Deus que confundiu a mente das pessoas quando estavam construindo a Torre de Babel, porque até então o mundo já tinha acabado no dilúvio, aí eles tiveram uma ideia. O homem sempre tem uma ideia, né? De construir uma torre muito alta. Se caso acontecesse de Deus destruir o mundo com o dilúvio de novo, novamente, eles não seriam atingidos. Por isso eles estavam construindo essa torre. Aí Deus veio e confundiu a língua daquelas pessoas. Eles estavam construindo algo que não era da vontade de Deus. Algo que não era da vontade de Deus. Então hoje tem muitas pessoas construindo essas torres de Babéis deles aí. Aí Deus vem e confunde a língua de um determinado pregador, para que você não entenda o que ele está falando, porque seu lugar não é ali. Seu lugar não é ali. Mas quando você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo de Deus, as engrenagens começam a funcionar de acordo com a palavra. Aí você começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Porque agora você está fora, você está selado. Agora pode se cumprir na vida de vocês aquilo que João estava falando. Filhinhos, agora vos tenho vencido. Vamos terminar com esse versículo? De João capítulo 4, versículo 4. Ele diz, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Gente, vocês venceram tudo. Amém. Já sois de Deus e já os tendes vencido. Ele está dizendo que a batalha aqui já se foi. A batalha já se foi e já tem vencido. Porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Você observa que esse que está em você agora, ele veio depois da batalha. Porque ele está dizendo, vocês já venceram isso. Agora, o que está em você agora é maior do que todos os seus adversários. Agora, não importa o espírito que Satanás vai usar, porque ele é o pai da mentira, dos espíritos da mentira. Eu não sei o espírito que Satanás vai usar para chegar até você. Mas só que você está dessa forma aqui que João está dizendo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tudo que o mundo trazer diante de você, existe algo maior em você, e aquilo te blindou. Aquilo te selou. Então, quando nós falamos do livro de Apocalipse, ali onde nós falamos que o livro estava selado, né? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro. Você observa que a palavra de Deus ela estava selada. O livro estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então os selos estavam ali cuidando da palavra, cuidando dela. Agora, para você poder entender isso, você tem que estar selado lá dentro. A obediente ao Espírito Santo de Deus, ela vai colocar você dentro do livro que é a palavra. Você agora está dentro da palavra de Deus, selado para o mundo de fora. Todo espírito que chegar diante de você, existe uma blindagem ali. Satanás chegou diante de Jesus, tinha uma blindagem ali. Hoje as pessoas falam assim, fulano pensa que ele está com um rei na barriga. Maria estava. Ela podia falar, eu estou com um rei na barriga. Né? Jesus ele era blindado com a palavra de Deus. Satanás, quando chegou diante daquele homem que estava naquela blindagem, Satanás falava uma coisa e ele falava outra.
Satanás usava as escrituras. Satanás vai chegar em você, os espíritos vai chegar em você com as escrituras. Mas você está selado dentro do livro. Você está lá dentro. Ele está selado do lado de fora e ele não pode penetrar. E você está dentro do livro, aí você vai responder a Satanás com aquilo que você está lendo do lado de dentro. Não, Satanás, mas aqui do lado de dentro, aonde eu estou, está falando para mim, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está do lado de dentro. Ele está do outro lado do espelho. Ele precisa atravessar o portal para tocar em você. Mas esse portal se chama Espírito Santo, você está dentro dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus vos guarde. Irmão Marinho encerra o culto para a gente. Quase não vim hoje. Conversei com o irmão Marinho ontem, né? Mas não somos nós que escolhemos. É Deus que está aqui para causar em nós a vontade dele. A vontade dele tem que sobressair diante de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que Deus os guarde. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus. 261. Amém? Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso, esplendor. Brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo enganador, desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria
caminharmos lá. Amém, irmãos? Irmãos, Mário faz a oração final para encerrar o culto. Amém. Amém. Amém, irmão? Amém. Senhor Deus, Sim, Pai. nós te agradecemos, Pai, por mais essa palavra, Pai, que tocou em nosso coração, Senhor. Que essa palavra sempre esteja dentro de nós. Que nada venha afastar a gente da presença de Deus, Pai. Nada, nada. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue em nosso coração cada vez mais. Por esse aprendizagem, Pai, que o pastor acabou de passar, Pai. Sabemos que não é o homem, é Deus no homem que faz a obra, Pai. Dá uma boa semana para cada um de nós, Pai. Que possamos estar mais aprendendo de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa o irmão Genésio, Pai, que ele possa ser curado, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, hoje e para sempre. Amém, Senhor, amém. Abençoa a volta do pastor para casa. Que o mesmo Deus que trouxe, ele leva de volta, Pai. Amém, Jesus, amém.